Nápoles, 1504. Um homem entra na cidade mais disputada da Europa. Não é rei, não é príncipe, é um segundo filho de Córdoba, que nasceu sem herança nem futuro. E, no entanto, a França treme. Ao ouvir seu nome, o Papa lhe entrega suas mais altas condecorações, seus próprios inimigos o batizam de grande capitão. Mas essa história não começa com vitórias. Começa com um menino órfão em Montilha, que ninguém esperava em lugar algum. Esta é a história de Gonçalo Fernandes de Córdoba e Henríquez de Aguilar. Obrigado. Primeiro de setembro de 1453, Castelo de Montilla, Córdoba. Nasce Gonzalo, segundo filho de Pedro Fernandes de Aguilar, senhor de Aguilar de la Frontera. Ser o segundo filho significa não herdar nada. Tudo irá para seu irmão Alfonso. Seu pai morre quando ele ainda é jovem e Gonzalo fica sob os cuidados de Diego de Cárcamo, que lhe ensina honra e combatividade. É assim que se defende a honra. Com 12 anos, ele é enviado como pajem para o príncipe Alfonso de Castela. Mas 14 anos, e Gonzalo integra o séquito da princesa Isabel. Quando estoura a guerra civil entre Isabel e Joana, a Beltraneja, Gonzalo se alista na Batalha de Albuera, em 1479, e seu nome se destaca entre os guerreiros do Mestre de Santiago. Ele se casa com sua prima, Isabel de Montemayor, que morre no parto, e seu próprio primo, o Conde de Cabra, o captura e o prende em seu castelo. Prefiro apodrecer nestas correntes a me ajoelhar diante de quem não tem direito ao trono. Isabel é a rainha legítima. Isabel e Fernando intercedem pessoalmente e conseguem sua liberdade. Em 1482. Os reis de Castela e Aragão lançam a campanha definitiva contra o reino Nascérida de Granada. Gonzalo estará na linha de frente, os 10 anos que dura a guerra. No cerco de Tájara, demonstra que não é apenas corajoso, mas também um engenheiro nato. Quando as tropas não conseguem avançar sob fogo inimigo, ele inventa uma máquina de cerco improvisada com as portas arrancadas das casas do vilarejo para proteger o avanço dos soldados. Em Montefrio, ele comanda o corpo de assalto e é o primeiro a escalar a muralha inimiga diante dos amigos e inimigos. Em 1483, em Lucena, Martim Hurtado de Mendoza, alcaide de Lucena, captura o rei Boabdil quando ele tentava fugir a cavalo. Mas o que define Gonzalo não é sua coragem, é o que acontece depois. Boabdil se rende pedindo piedade para os vencidos. Peço-lhe, meu Senhor, misericórdia para o meu povo. Eles não lutam por ódio, mas pelo dever de defender sua terra. Dou-lhe minha palavra. Misericórdia não é fraqueza. É isso que separa um soldado de outro soldado. Nasce entre ambos uma grande amizade. Gonzalo falava árabe fluentemente, o que lhe permitia lidar diretamente com a nobreza. Lazari se torna o principal negociador das capitulações de rendição de Granada em janeiro de 1492. Quando Boabdil parte para o exílio, Gonzalo o acompanha até Fez, um cristão escoltando o último rei mouro da península, seu amigo até o fim. Em 1495, Carlos VIII da França invade Nápoles. Fernando envia Gonzalo com 60 navios e 6.000 homens. Em Seminara, Afonso II de Nápoles o obriga a entrar em batalha antes da hora. Resultado, sua primeira e última derrota. Nunca mais. A partir de hoje, a guerra será do meu jeito e a revolução começa.
Ele estuda cada erro de Seminara e projeta um novo exército, reorganiza as capitanias em coronelias flexíveis, com 12 companhias cada uma com 500 homens. Ele substitui as bestas por arcabuzes, dá protagonismo absoluto à infantaria, com piqueiros e rodeleiros, acaba de inventar o germe dos terços espanhóis. Com esse exército, ele devasta a Calábria e expulsa os franceses. Quando o Papa Alexandre VI pede ajuda, porque o corsário biscaíno Menaldo Guerra tomou Ostia e bloqueia Roma, Gonzalo bombardeia por 5 dias e a conquista. Em Roma, o Papa acusa os reis católicos de estarem mal dispostos com a Igreja, não ajudam em nada a Igreja. Santidade, se alguém deveria reformar sua vida para não causar escândalo na cristandade, não são precisamente meus reis. Acabou de chamar o Papa de corrupto. E Alexandre VI, em vez de castigá-lo, lhe entrega a rosa de ouro e a espada abençoada, as maiores condecorações pontifícias. Quando retorna à Espanha, em 1498, são seus próprios soldados e os franceses derrotados que lhe dão o nome de Grande Capitão. Em 1500, Fernando e Luís, 12 assinam em segredo o Tratado de Granada, dividindo Nápoles entre si, mas os conflitos logo explodem. Em guerra aberta, Gonçalo retorna à Itália com 8.000 homens contra um exército francês superior, com a melhor cavalaria pesada da Europa. Ele se entrincheira em Barletta, na costa adriática. Meses de desgaste, emboscadas noturnas em Barletta, eles se organizam até mesmo duelos singulares, La Disfida di Barletta, de 13 de fevereiro de 1503. Os franceses insultavam a valentia dos espanhóis, e estes responderam em combate, não com palavras. 11 cavaleiros espanhóis contra 11 franceses, mais de 6 horas de combate. Resultado esmagador para a Espanha. 28 de abril de 1503, Cerignola. Gonzalo chega antes que os franceses e prepara o terreno por 6 horas. Fosso, parapeito, estacas, arcabuzeiros, atrás do talude. Para mover as tropas rapidamente, ordena que cada cavaleiro leve um infante na garupa como acompanhante. Assim nos moveremos mais rápido. Quando protestam, ele mesmo sobe com um soldado com um acompanhante atrás. Cavaleiros, hoje não lutamos como nossos avós. Deixem que venham todos! A cavalaria pesada francesa avança. Os cavaleiros caem no fosso, os arcabuzeiros disparam a queima-roupa, o duque de Nemours morre na primeira onda, a infantaria suíça ataca morro acima, mas os lansquenetes os contêm, enquanto os arcabuzeiros os metralham. Em 1 hora tudo acabou. 3.000 baixas francesas, a primeira batalha da história vencida por armas de fogo, a guerra medieval morre em Cerignola. Vitória! Naquela noite, Gonzalo encontra o cadáver nu de Nemug. Saqueado por pilhadores, ordena que lhe devolvam a dignidade e organiza exéquias dignas de seu posto. O grande capitão vence seus inimigos, mas os honra. Meses depois, na noite de 27 de dezembro, o exército espanhol cruza o rio Garelano sobre uma ponte de barcos e surpreende ao amanhecer o exército francês. Nápoles cai nas mãos dos espanhóis, Gonçalo é nomeado vice-rei, mas Isabel, a protetora de Gonçalo, morre em 1504 e isso muda tudo. Fernando, invejoso de seus sucessos, viaja a Nápoles em 1506 e exige que o grande capitão preste contas. Gonçalo, humilhado, começa a ler algumas palavras que ficarão para a história. 100.000 ducados em picaretas, pás e enxadas para enterrar os mortos do inimigo. 150.000 para frades, freiras e pobres, para que rezassem a Deus pelos soldados do rei,
caídos em combate. 200 milhões em luvas perfumadas, para que as tropas não sentissem o fedor dos soldados. 200 cadáveres, 170 mil para repor os sinos destruídos de tanto tocar a vitória e 100 milhões de ducados, pela paciência de ter que descer a essas pequenas coisas do rei, a quem presenteei com um reino. Fernando o destitui como vice-rei. Gonzalo volta para a Espanha após uma década na Itália, recebe a alcaidaria de Loja, um exílio disfarçado, mas sua fama é imortal. Quando Luís XII da França o convida para sua mesa, diz que quem vence reis merece sentar-se com reis. Gonçalo Fernandes de Córdoba morre em Granada em 2 de dezembro de 1515, consumido pelas febres quartãs que contraiu na Itália. Você pode pensar que ele descansa em paz, mas, infelizmente, a honra não acompanha a todos. Ocupação de Napoleão. Um grupo de soldados franceses complexados roubou sua cabeça e destroçou seus ossos na tentativa de humilhar aquele que um dia foi o pesadelo da França. Agora restam apenas alguns poucos ossos no mosteiro de São Jerônimo, em Granada. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el hombre que inventó la guerra moderna.